A paz seja convosco. Esse é um tema que não é, parece ser simples, né? Parece que ao decorrer dessa caminhada cristã, aqui muitos estão ali com mais de 40 anos, mais de 20 anos de caminhada, seja qual for o tempo que você se encontra na igreja, parece que esse é um tema que parece simples, porque Jesus precisou morrer, e a gente responde, porque ele, Deus enviou Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito por amor de nós. Mas a resposta não é tão simples, a resposta é bem complexa. E se a gente começar a usar, por exemplo, a lógica humana, e algumas vezes a gente vai se perder, vai achar algo sem sentido, porque simplesmente os judeus e o povo de Deus não acreditavam na palavra de Deus, não acreditavam no Filho de Jesus, com tudo aquilo de milagres que eles presenciavam, né? Eles estavam vendo, né, literalmente vendo, presenciando os milagres de Jesus. Então, por que que Jesus precisou morrer? Não seria mais fácil os judeus acreditarem no que Jesus estava mostrando e viver uma vida normal como qualquer outro ser humano, dando esse exemplo de como os judeus, o povo de Deus escolhido, levaria o evangelho, levaria a palavra de Deus para o resto do mundo, já que a proposta sempre foi para toda a humanidade. E é aí que a gente se depara com o tema por que Jesus precisou morrer. Ali uma exploração sobre justiça, santidade e o fio da redenção. A gente consegue ter até um, um slide aqui, mostrando ali o caminho, mostrando uma linha, um fio traçado ali, por tudo que Jesus ali precisou fazer. Mostra que a cruz não foi um acidente da história. Ela representa o cumprimento de uma promessa iniciada ali no Éden e desenvolvida ao longo de toda a narrativa bíblica. Tem a promessa iniciada no Éden, o tabernáculo, o sacrifício e alianças, profetas do anúncio profético e a cruz, que é a entrega voluntária do Filho de Deus. E se deparamos com essa pergunta, né? A gente vê lá que esse texto já era esse texto, essa profecia, ela já era escrita desde muito tempo atrás, 700 antes de Cristo. Em Isaías capítulo 53 já era profetizado, antes de João 3:16 falar que Deus amou o mundo de tal maneira. Mas Isaías já falava sobre essa promessa de redenção. Então, poucas perguntas são tão importantes para a fé cristã. É por que Jesus precisou morrer? A resposta, ela não se limita ao fato de que Cristo morreu para salvar a humanidade. Ele está ligado a um caráter santo de Deus, a gravidade do pecado e o plano de redenção estabelecido desde o princípio. A cruz não foi um acontecimento isolado, nem um acidente na história. Ela representa o cumprimento de uma promessa iniciada ali no Éden. Ela vem sendo desenvolvida ao longo de toda a narrativa bíblica, e cada aliança, cada sacrifício, cada profecia, cada promessa apontavam para o momento em que o Filho de Deus entregaria voluntariamente a sua vida em favor dos pecadores. Compreender que Jesus morreu é compreender o centro do Evangelho, é perceber que a justiça de Deus, ela não foi anulada, mas plenamente satisfeita, e que o amor foi manifestado da forma mais profunda possível. A cruz revela ao mesmo tempo a seriedade do pecado e a grandeza da graça. Então, eu quero trazer que a gente deve percorrer as Escrituras desde Gênesis até o Novo Testamento, observando como Deus preparou e anunciou e realizou a sua obra redentora em Cristo, para o Evangelho permaneça vivo em nossa memória e continue sendo fundamentado e sendo fundamento da nossa fé. E aí a gente volta lá atrás. Isso vai funcionar basicamente como um evangelho para evangélicos, um cristianismo para cristãos. Né? A gente volta em Gênesis capítulo 17, onde temos a ordem de Deus. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. Então a gente tem esse texto e
e se deparamos com a ordem do Senhor, se deparamos com a ordem de Deus. E mesmo assim, conforme a gente vai argumentando aqui, essas dúvidas elas não são sanadas, elas precisam de, de uma explicação. Deixa eu só mudar aqui, colocar o texto para vocês poderem ver. E essa ordem que é explícita de Deus, que também essa mensagem veio a mim, justamente por causa do sacrifício, o sacrifício da adoração. E quando nós estudamos o sacrifício da adoração, a gente entende que para que a gente pudesse sacrificar ao Senhor, antes alguém teve que sacrificar por nós. Alguém que se sacrificou, alguém que entregou sua vida para fazermos entender hoje o que realmente é um sacrifício da adoração. O que é o peso do negar a sua própria vida, perder a sua própria vida para viver a vontade de Deus. Tanto literal quanto espiritual. Porque no caso de Jesus foi literal. Ele entregou sua vida por inteiro, por completo. Ele morreu de verdade. Ele morreu de fato. E tudo começa com essa simples ordem, essa ordem ali no Jardim do Éden. Então, essa pergunta não é tão fácil de ser respondida. A gente vai para o outro texto, que todos nós conhecemos, o texto do apóstolo Paulo a Romanos. A gente mostra aqui o texto do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. E parece simples de se responder essa pergunta. Porque o salário do pecado é morte, por isso que Jesus veio e morreu por nós, para ser perdoado de todos os pecados, mas ainda fica aquela ponta solta. E a gente tem que estudar isso, lembrar, saber explicar mais aprofundadamente, porque com outras palavras, com outras doutrinas, as pessoas podem nos tirar daquilo que a gente já aprendeu, nos tirar daquilo que a gente realmente creu, e a gente perde de ganhar pessoas por não saber explicar profundamente o que de fato é. E o contexto disso é que no Jardim do Éden, o paraíso, né, o Jardim do Éden, havia perfeita comunhão entre Deus e o homem. A morte não fazia parte da criação. Ela entrou como consequência da desobediência. O contexto teológico, a palavra hebraica é ratar, que significa errar o alvo. Do grego é hamartiologia, errar o alvo, estudo do erro, estudo do pecado. Do hebraico seria o ratar, errar o alvo. O pecado não é apenas coisas erradas, é deixar de viver para a glória de Deus. A morte nunca foi o plano original, ela é o salário do pecado. Antes de entendermos a cruz, a gente precisa entender o nosso problema. Quem não entende a gravidade do pecado nunca compreenderá a grandeza da graça. A grandeza da graça é a misericórdia, é a justiça, é a bondade, é a verdade de Deus. Essa é a graça salvífica. Quando a gente fala em graça, alguém encontrou graça diante dos olhos do Senhor, alguém encontrou misericórdia diante dos olhos do Senhor, alguém encontrou bondade diante dos olhos do Senhor, alguém encontrou verdade diante dos olhos do Senhor, alguém encontrou justiça, tudo isso fundamentando o que é graça. E a gente vai para o texto de Êxodo, né? Deus é amor, mas também Ele é justo. A gente vai para o texto de Êxodo, capítulo 34, o verso 6 a 7, que a gente tem aqui. Eu vou adicionar para a gente compreender esse texto. Jeová, Jeová, Deus misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e em verdade, que perdoa a iniquidade e que o culpado não tem por inocente. Então, Deus é justo, além do amor que ele sente pela criação, mas ele não pode deixar de ser justo. Então, quando ele cria, desde o ser perfeito, o anjo protetor que é dito, é referido ao opositor da vontade de Deus, que ele criou ele como um anjo protetor, um anjo perfeito. Ele criou toda a sua criação
com o livre-arbítrio, ou a escolha, que eu gosto mais desse termo, a escolha. A livre escolha, não livre-arbítrio. Porque árbitro a gente entende como aquele que pode decidir algo, tomar uma decisão importante, que acaba mudando o rumo da história. E eu acredito que Deus está no controle de tudo, Ele é que pode realmente mudar todo o rumo da nossa história. E o que eu tenho em poder, essa capacidade que Ele me deu, é só um poder de escolha, uma livre escolha entre o bem e o mal, ao qual a gente já viu em Gênesis capítulo 2 lá, que Ele deu essa ordem a Adão e Eva, o verso 17 de Gênesis capítulo 2, ele deu essa ordem a Adão e Eva. Então, essa escolha entre o bem e o mal, entre a obediência e a desobediência. Não sendo aí, se a gente prestar bem atenção, uma criação de Deus a desobediência, porque muitos podem ter de fato, se Deus deu a possibilidade, se Deus colocou aquela árvore do jardim, é porque teríamos ali uma escolha. Se Deus deu essa oportunidade, então ele teria criado o mal, de certa forma, ele teria criado, será criado a desobediência, de certa forma, se ele criou a obediência, então ele criou essa possibilidade. Mas não é, se a gente entender com a mente humana, pela lógica humana, a gente vai automaticamente colocar um erro e uma coisa que o Senhor não fez. E colocar o mesmo erro que Eva fez ao acrescentar na palavra de Deus, ao dizer que não era nem para tocar no fruto, quando a ordem era só para não comer do fruto. A gente vai cometer esse erro imputando algo ao Senhor que ele não fez, que ele não é. Ele deu a possibilidade de você não escolher a ele, não amá-lo, não estar perto dele. Mas isso não significa, de fato, que ele tenha criado a desobediência. Isso era a escolha do homem. A escolha do homem é ter a capacidade de escolher em obedecer. E quando isso se deteriora, exatamente como a ferrugem, não existe. Você não encontra, não vai num lugar separado, encontra um objeto e esse objeto se chama ferrugem. Não, na verdade a ferrugem é a deterioração, né? O apodrecimento, a deterioração, a inferiorização, né? Do metal. Quando ele fica exposto ali ao ambiente, à chuva, à água, então se encontra a ferrugem. Mas não existe algo do tipo um objeto feito de ferrugem, um objeto que naturalmente venha e se crie a ferrugem. Não, ele é a deterioração do metal perfeito. O metal era perfeito e quando ele se deteriora, então nasce a ferrugem. Não, de fato, tenha sido criado a ferrugem. Então isso é a explicação para quando Adão tem essa decisão de comer do fruto. Quando Eva também tem essa decisão de comer do fruto e desobedecer uma ordem do Senhor. Não que o Senhor tenha criado aquela desobediência, mas quando eles decidem comer do fruto, então tem uma deterioração da obediência, que seria a desobediência. Mas Deus não teria criado a desobediência, mas quando a obediência se deteriora por influência humana e maligna, se cria então a desobediência. Então, exatamente como o mal. Deus não criou o mal, mas quando alguém decide fazer ao contrário daquilo que foi ensinado de bom, que é a referência a Deus, isso se deteriora, então a gente tem essa criação do mal, não criada por Deus, mas exatamente como diz o exemplo do metal, quando ele fica exposto a tomar uma escolha ao ambiente, a ir para um lado diferente daquilo que era perfeito, do que ele era para ser, se cria ferrugem, assim também a maldade é criada quando ele decide fazer ao contrário da vontade de Deus. E a referência de bom era Deus. A referência do bem era Deus. E a referência de mal era o inimigo. E quando eles decidem ter como referência um inimigo que toma uma escolha contrária desde o início, a fazer a vontade contrária a Deus, e se distanciar de Deus,
é a criada maldade. E aí a gente chega ao ponto da mensagem. E o ponto da mensagem é este: por que Jesus precisaria morrer? Para que então, né, Adão e Eva pudessem voltar ali, não só Adão e Eva, nós, toda a humanidade, pudéssemos voltar ao jardim que fomos expulsos agora por desobediência. Né, ali era para ser uma escolha diferente. Todos aqueles que obedeciam podiam ficar ali no jardim, poderiam ficar ali no jardim e possivelmente iam viver eternamente, porque a morte já não fazia parte da criação de Deus. A morte não fazia parte da criação de Deus, porque Deus também é vida, Ele que sustenta a vida. Então, quando Adão e Eva estavam ali no jardim, eles teriam vida. Por isso se entende que o salário da desobediência, que é o pecado, é a morte, porque estamos se distanciando da vida. Não que Deus tenha criado a morte, mas seria uma deterioração da vida. Ou seja, se eu estou indo para longe e não tem mais ninguém que ofereça vida, isso a Deus, então eu estou indo para a morte. Então é o ser humano, a humanidade, pulando no abismo. Seria a humanidade pulando no abismo. Então por que Jesus precisaria morrer? Né? Adão, Eva, o opositor. E não só o opositor, mas os anjos, a criação do Senhor, observando Deus. Tudo observando como Deus vai agir. Porque Deus sabe como ele vai agir. Mas a criação, o observador não sabe qual é o próximo passo. Quem sabe o próximo passo sempre é Deus. Então a criação não sabe o próximo passo, não sabe porque ali de fato aconteceu aquilo, não sabe por que, qual é a maneira correta de se agir, mas o que vai aplicar a sentença, a punição, é o que sabe o que vai acontecer em sequência. E a pergunta é, por que Jesus precisou morrer para que nós pudéssemos adentrar novamente no jardim? Por que Jesus precisou passar pelo deserto para transformar este deserto em que vivemos hoje em um jardim? Essa é a pergunta. Por que Jesus precisou morrer? Por que o povo escolhido por Deus simplesmente não acreditou em Jesus? Acreditando em Jesus, nos milagres que ele fazia, nos milagres que ele fez, simplesmente o fato do acreditar não colocou nós novamente no Jardim do Éden. Porque ele precisou ser crucificado. Não seria mais fácil o povo escolhido de Deus acreditar nele? Não, ele realmente é o Filho de Deus. Espalhar essa mensagem verdadeira para as pessoas. Mas fica o ponto que eu quero chegar é esse. Porque ficaria sem a punição. Por mais que, de fato, quando pensamos, não, a morte, já passamos uma vida e morremos, temos uma vida aqui e toda vez tem um limite, 80, 70 anos, e isso seria punição? Simplesmente você ali findaria a sua jornada. Voltamos então à pergunta, então por que Jesus precisou morrer? É uma morte na cruz, né? Mesmo que a Bíblia já nos diga, porque não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Então você repare que depois daquele pecado de Adão e de Eva, que se expandiu para toda a humanidade, todos nós passamos a morte, todos nós passamos a morrer, e isso não era para acontecer. E precisa de alguém que nos resgate de volta à vida. Então não é simplesmente acreditar e espalhar essa mensagem. Olha, se você voltar a acreditar em Jesus, a viver as regras dele, você vai voltar a ter vida. Então agora, eu em desobediência, aprendendo a obedecer, isso também é um requisito para você ganhar a graça salvadora de Jesus Cristo. Então por que precisaria da morte, do selo de sangue, para que de fato vala a pena? Por causa do pecado de Adão, todos nós tivemos que
passar pela morte. Ou seja, alguém tinha que ser punido. Alguém tem que ter uma punição. Ou seja, Adão e Eva pecaram. E com isso toda a humanidade pecou. E com isso toda a população ficou longe do Senhor, longe do Salvador. E milhares de pessoas têm que morrer e passar pela morte. E alguém tem que ser o culpado por isso. Adão não podia ser o culpado. Adão não poderia ser crucificado. Porque Adão não era eterno. Adão não ligaria eternamente de volta à humanidade com Deus. E como toda a criação observava a Deus e a sua justiça, a justiça seria que se um pecado que separa o homem da eternidade, somente alguém que é eterno pode nos devolver a eternidade. E por isso chegamos ao peso do sacrifício de Jesus. É por isso que não é possível somente acreditar nas palavras de Jesus, através do povo que ele escolheu, o povo de Deus, os israelitas, os judeus, simplesmente acreditarem e passassem essa mensagem, porque um culpado ficaria sem punição. Adão e Eva ficariam sem punição. Simplesmente é como se Deus olhasse para Adão e Eva e tipo, tudo bem, tranquilo, eu envio meu filho, ele fala do evangelho e todos voltam a acreditar nessa promessa verdadeira através da crença deles. Porém, a punição para aquele que causou a morte, que acreditou na mentira, que no caso era Adão e Eva, ficaria sem punição. No caso da serpente, por exemplo, no caso da serpente que levou toda a humanidade à morte, e a serpente já não é mais eterna, porque Satanás, né, que foi expulso dos céus, não é eterno, tem um tempo final, ficaria sem punição. Ou seja, ele levou toda a humanidade a pecar, levou toda o povo a pecar, e agora ela não tem punição. Simplesmente Jesus veio, acreditamos na mensagem que Jesus veio trazer, não teve punição para aquele que causou a morte, mas todos agora que acreditam na verdade que Jesus é a vida e voltam a obedecer Jesus têm a vida eterna. Fica Adão e fica Satanás sem punição. Ou seja, fica tipo, basicamente, Deus dando aval para o mal existir. E Deus não pode permitir que o mal exista. Então, ele coloca um limite de tempo em que tudo vai ser julgado, que tudo vai ser trazido a juízo. Por isso Jesus precisou morrer. Por causa da consequência, a consequência é essa. Como Satanás enganou Adão e Adão e Eva acreditaram na mentira de Satanás, toda a humanidade veio à morte, e a punição e a gravidade disso é que o Filho de Deus, como homem, teve que morrer na cruz. Teve que ser humilhado na cruz. Teve que abrir mão da sua glória para vir até aqui. O peso do pecado, o peso do erro, da desobediência a Deus, foi que o seu Filho Jesus teve que morrer. Essa foi a punição. A morte do Filho de Deus. Inocente. Um inocente teve que se entregar, porque a culpa estava sobre nós. Adão e Eva têm que morrer. Satanás tem que morrer. Deus poderia ter destruído Satanás, mas aí novamente ficaria então o culpado sem punição. Simplesmente Adão e Eva acreditaram na mentira, Deus destruiu a mentira. Deus destrói a mentira e Adão e Eva enganaram, se separaram, tiveram a escolha, que Deus deu essa capacidade de escolha. Deus destruiu Satanás, puniu Satanás e parece que tudo fechou. Não precisou de Jesus morrer. Simplesmente se corta o mal pela raiz. Mas isso diria que a justiça de Deus é controladora, que toda vez que o homem errasse, que o homem entrasse em transgressão, Deus destruiria o mal pela raiz, ou seja, isso levaria a um homem que não seria um homem que tem escolha, mas um homem controlado. Controlado pelas suas atitudes, pelos seus atos, porque toda vez que ele se opôsse à vontade de Deus, Deus acabaria com o mal pela raiz. É basicamente quando um homem se separa da mulher, o homem não aceita o término do relacionamento, ou seja, ele vai atrás do novo parceiro que aquela pessoa escolheu por sua escolha e a mata. Então isso não é
uma liberdade, você pode ir. Simplesmente é você controlado. Simplesmente é Deus tentando controlar a sua vida, matando a sua escolha. E o homem escolheu o mal naquele momento. Se Deus destruísse Satanás e aquele que causou a mentira, Deus estaria dizendo: todas as vezes que vocês escolheram a mentira, eu destruo a mentira. E a escolha não seria real. E aí leva o fato, de novo, Jesus precisou morrer para dizer a gravidade dos nossos atos. Olha, para você quiser voltar agora, você tem a escolha. Você teve a escolha, Deus deu a escolha à humanidade lá no Jardim do Éden. E a humanidade escolheu as suas próprias invenções. Porque a natureza do homem era essa, capaz de mudar. E agora, para voltar, devemos entender a gravidade disso. Toda vez que desobedecemos, lembramos que alguém precisa morrer. Alguém precisou morrer. Para eu poder escolher aquilo de fato. Alguém precisou morrer. Ou seja, tem uma punição. Tem uma punição. E a punição é para mim. É para eu morrer. Porque eu errei. Eu errei. E Jesus é entregue. Deus entrega o seu próprio filho por amor de nós. E vamos para o próximo slide aqui, que a gente vai entender. Vai ter a história da criação, a consequência. No Jardim do Éden havia perfeita comunhão entre Deus e o homem. A morte não fazia parte da criação, como já disse, mas da árvore da ciência do bem e do mal. Dela não comerás, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. A consequência, a morte não foi um plano original. Ela entrou como consequência da desobediência, porque o salário do pecado é a morte. Então, como eu estava dizendo, precisaria de uma punição. Não é simplesmente o salário do pecado é a morte, e daí a gente consegue entender, explicar isso de forma bíblica, entendemos isso de forma fácil. Alguém precisava de uma punição, e a punição é eterna, senão os anjos ficariam sem punição, simplesmente achariam. Então eu posso ganhar uma parte que fique para mim, eu posso ficar uma parte que fique para Deus, ou seja, isso diria aos anjos, não vai ter uma punição de fato. Se Jesus então já morreu para que as pessoas que acreditassem nele tivessem a vida eterna, e as pessoas que não acreditassem nele simplesmente morreriam e deixariam ali essa punição para as pessoas que seguissem a Satanás, e Satanás continuaria existindo, talvez tentando enganar aqueles que estivessem do lado de Deus, porque os que já estão do lado dele, ele não queria enganar, ou seja, Deus permitiria que o mal existisse, e o mal continuaria influenciando, e quando se está no intuito de ganhar, a gente vai tentar ganhar aqueles que não são nossos ainda. Então, aqueles que eram dele, simplesmente ele não aceitaria, vou dar uma vida para eles aqui, depois eles vão morrer, simplesmente. O responsável deveria ser punido. E o homem precisaria saber a consequência. Por isso a punição para homens e para anjos. No caso, a punição eterna para os anjos, a destruição de Satanás e seus demônios e seus anjos. E a destruição também do homem que foi junto com os planos de Satanás. Então, a gravidade disso é que alguém que era eterno deixou a sua eternidade para se fazer como um homem e dar sua vida em troca de muitos. Então, temos uma punição. Não é simplesmente uma troca. Aqueles que ficam com Jesus têm a vida eterna porque acreditaram na palavra de Jesus. Não, o responsável foi punido. Ou seja, nenhum anjo hoje pode te dar esse luxo de agora eu vou fazer a vontade contrária de Deus e simplesmente eu vou ter os meus e não tem uma punição. Simplesmente aqueles que acreditam em Jesus ficam com ele e os que acreditam em mim ficam comigo. E não tem uma punição eterna, ou seja, o mal continua a existir. Então precisa de uma punição. Por isso não simplesmente Jesus ali com a sua palavra para os judeus não precisaria morrer porque eles acreditariam então e seria uma maravilha, uma mão com açúcar, como diríamos assim. Então, de fato, essa é a gravidade do pecado. Precisa de uma punição. E a justiça de Deus. E daí,
continuaremos perguntando, por que tem que ser assim? E porque Deus quis. Essa é a resposta. Em Efésios vai falar, em Filipenses fala, que tudo é feito de acordo com é, beneflácio, de acordo com conforme a sua vontade. Tudo é feito conforme a vontade de Deus. Ou seja, a criação do universo e como as coisas são, é porque Deus quis. Deus quis dar a capacidade do homem escolher. E essa escolha tem que ter uma consequência. Não é simplesmente, eu quero voltar agora, acredito e não tem uma punição. Porque senão há a liberdade para o mal continuar existindo e enganando aqueles que ainda não conseguiu influenciar. Então, existe uma punição eterna, uma punição de morte eterna e juízo final, que Jesus precisou morrer para resgatar, para entendermos a gravidade disso. Isso custa vida, isto custa caro, isto custou preço de sangue. Para todos os anjos, para todo o universo, para toda a criação de Deus, entender que não é simplesmente se voltar contra Deus, criar uma turminha, um grupo lá que combina com você, e simplesmente continuar existindo fazendo o que quer. Deus quer que só o bem prevaleça, mas de acordo com a escolha própria e voluntária da sua criação, a capacidade de escolher. Então não é simplesmente destruir Satanás ou destruir a raiz do mal para continuar tendo o homem no jardim. O homem tem que entender que ele tem a liberdade de sair, mas ele tem que escolher ficar. Não é simplesmente aquele relacionamento, aquele casamento em qual eu deixo a minha mulher ir. Porém, quando ela se casa com outro, eu vou e mato o outro. Então, isso não é liberdade, isso é controle, isso é colocar e impor medo. Controle por outros meios. No caso, você dá uma falsa sensação de liberdade, mas a liberdade que o Senhor nos oferece é a real. Hebreus 9:22, que vai falar isso, né? O Hebreus 9:22 vai falar desse sacrifício do derramamento de sangue. Vamos dar uma olhada em Hebreus 9:22. Sem derramamento de sangue, não há remissão. Quando os reis do passado, eles iam selar alguma ordem, e isso até na regra humana, a gente tanto fala de Deus e questiona como é as coisas de Deus, mas por que a gente não se questiona o rei? Por que o rei, no caso lá, principalmente da Esther e de Mardoqueu e dos judeus, e de Ramã, porque simplesmente o rei não voltou atrás. Não, vou voltar atrás. Nossa regra aí é absurda. Imagina matar os judeus e só por causa que Mardoqueu não se prostrava, e Amã veio com aquela conversa de né, que eles não se prostram e tal, por causa de Mardoqueu que não se dobrava perante ele. Por que o rei não voltou atrás? Ele tinha selado com sangue, ele tinha o selo do rei. Não sei se era com sangue, mas ele tinha o selo do rei, a assinatura do rei, como era feito no Antigo Testamento, era feito ali a assinatura do rei para proclamar uma regra, uma ordem. E por que não pode ser revogada quando tem lá o selo, o decreto do rei? Porque é simplesmente o rei que tem esse poder, ele é rei. Por que ele não revogou aquela ordem? Não vou matar ninguém nesse dia. Mas por que o rei então deu em vez de ele revogar toda a lei, ele dá a oportunidade dos judeus se defenderem? E ali no caso ali da punição, deu a punição para Ramã, que foi a morte na forca, que era para Mardoqueu. Porque simplesmente não revogou toda a lei, não vai ter essa lei, ninguém vai sair matando ninguém nesse dia. Ninguém vai matar os judeus. Porque dá essa permissão dos judeus se defenderem, deixar eles se armarem, se defenderem, em vez de revogar toda a lei. Ele é o rei, ele podia voltar atrás. O que isso implica? Por que a gente questiona tanto como é as regras de Deus e não questiona como é as regras do rei daquela época? Todo mundo ia falar assim, olha, o rei não tem palavra, em qualquer momento pode voltar atrás. Ou seja, ele escreveu a regra aqui, mas daqui a pouco tem que esperar um pouco, porque ele pode voltar atrás.
Se alguma coisa, ele pode ter errado, ou seja, o rei ia ser questionado. Por acaso o rei erra? Por acaso estamos confiamos nesse rei que uma hora fala uma coisa? Já pensou se numa guerra esse rei fala que a gente deve ir e daqui a pouco no meio da guerra ele fala que não devíamos ter ido? Ou seja, esse rei não tem palavra, esse rei não tem confiança, esse rei não é confiável. Então por isso que não é simples assim. Isso não é simples para um rei, não é simples para aspectos divinos. Não é simplesmente revogar toda a lei e destruir o mal. Os anjos iam te questionar. Mas, de fato, é só pedir um perdãozinho, é só acreditar, agora dizer que eu acredito. E Deus não vai fazer nada, então não é uma punição. Eu posso aproveitar, eu posso ter regalias, eu posso fazer algo que é o contrário da vontade de Deus e não ter uma punição. Assim como questionaram o rei, eu questionar a Deus. E questionamos hoje. As pessoas questionam a Deus. Se o rei não era tão simples para o rei voltar atrás, por que queremos achar, porque ele é Deus, porque ele é de poder? Então é mentira, Deus é mentiroso. Queremos apelar para o poder de Deus. E Deus não quis fazer dessa forma. Senão é simplesmente um piriplim-plim, uma magia. Vou fazer, então, os anjos, a toda a criação perder a memória. Então seria um controle. Toda vez que o homem errasse, esse homem fez, eu fiz ele com livre-arbítrio, que ele podia escolher, mas toda vez que ele escolhe outra coisa que não é eu vou lá, apago a memória dele e faço ele me obedecer. Isso é arbítrio? Isso é escolha onde? Quando eu tenho ali, eu uso uma trapaça no jogo. Ou seja, vou usar o exemplo aqui para os jovens. Você está jogando videogame, toda vez que você perde, você reinicia o jogo. Isso é saber perder? Você sabe perder? Você pode dizer que sabe perder? Ao dizer isso, a gente pode imputar isso a Deus? Não pode, né? Fica estranho, não fica? A gente pode imputar isso a Deus? Não pode. Deus não sabe perder, imagina. Toda vez que ele perde vamos supor, se é possível isso, ele perde a batalha, ele reinicia a máquina, ele reinicia a criação porque ele simplesmente fez errado. Ou seja, Deus erra. Tá vendo como questionar ao rei? Por que ele simplesmente revogou aquela regra? E não era simples revogar. Todo mundo ia começar a questionar o rei como questionamos as coisas hoje. Simplesmente o rei, quando não concorda com uma coisa, ele vai aí e revoga. Já pensou se numa batalha ele volta? Vamos para a batalha, vamos para a frente de guerra, vamos fazer isso. E no meio lá ele revoga a lei e não vale mais. Ou seja, o que é assinado pelo rei deve valer até o fim, irrevogável, para que a sua honra não seja questionada. Assim como o caráter de Deus não pode ser questionado. Ou seja, ele deu a escolha. E o homem e Satanás escolheu fazer as coisas ao contrário. E ele simplesmente não podia destruir, porque senão não existe a escolha. Só que a escolha é essa. Ele escolheu assim. Só ele oferece a vida. E outras pessoas e outros seres não têm a vida. Porque se ele permite que outras pessoas deem a vida eterna, que essa é a promessa, então ele ia permitir que existe o mal. As pessoas, você não gosta de uma pessoa, você vai lá e mata, não tem punição e você é eterno. Já pensou que absurdo? Então por isso que Jesus precisou morrer, para quebrar com esse paradigma. Não, é só quem que tem Cristo que tem a vida eterna. Não é que Deus simplesmente os que não escolhem a ele é jogado no inferno. O inferno é sepultura. Não existe um lugar de tortura. A pessoa não vai existir porque ela não quer viver ao lado de Deus, e Deus é vida. Ela não quer viver ao lado de Deus, e Deus é eterno. Ela escolheu uma coisa passageira, uma coisa que é vaidosa, uma coisa de passagem, então ela vai viver de passagem. Não é que Deus está jogando ao inferno. O inferno eterno não existe. O inferno eterno é simplesmente a morte eterna, não uma vida eterna. O inferno eterno é você não existir. Você não quer existir ao lado de Deus. Então não é que Deus é ruim. Nós escolhemos viver longe de Deus. E por isso que tem uma destruição total. Você escolheu viver longe de Deus. Você escolheu ir contra Deus. Isso lá nos aspectos do juízo final. Porque agora muitos dizem, não estou contra Deus. Muitos agora só inflamam o coração contra tudo que é Deus. Mas naquele dia final, do juízo final,
o inimigo vai enganar as nações e vamos querer guerrear contra Deus. E Deus tem que destruir. Deus não pode deixar o bem perecer. Então a gente tem a ideia que o rei falou é irrevogável. É irrevogável. Deus disse, Jesus, o rei, disse que o salário do pecado é a morte. Ele se colocou em nosso lugar para que todos aqueles que acreditassem nele tivessem a vida eterna. Ele colocou essa promessa, olha, aqueles que acreditarem em mim não perecerão, mas terão a vida eterna. Essa é a promessa para os que acreditarem em Jesus. Mas para aqueles que não acreditam, não podem ter a mesma recompensa. Ou seja, duas propostas, duas escolhas. Ele dá duas escolhas. Você quer a morte ou você quer a vida? Escolhe, pois, a vida. Deus dá essa escolha. Em Deuteronômio, ele deu essa escolha para o povo de Deus, para Moisés. E a gente volta na palavra raiz, ratá, que é errar o alvo. Pecado não é apenas fazer coisas erradas, é deixar de viver para a glória de Deus. Quem não entende a gravidade do pecado nunca compreenderá a grandeza da graça. É Deus tendo misericórdia, não dando o que merecemos naquele exato momento. Ah, mas como assim o homem vai escolher a morte? Mas o homem escolhe a morte. Deus dá a vida. Ele é a vida. Ele é o Criador. A partir do momento que sabemos que Deus é o Criador, Ele é quem dá a vida, e não escolhemos a Ele, nós estamos escolhendo a morte. E por que achamos injusto quando recebemos tal recompensa? Sendo que Deus já nos alertou que o salário deste pecado, deste errar o alvo, desse ratá, é a morte. E a gente escolhe a morte, que é outro tipo de recompensa. É o ser humano tentando dizer, olha, eu quero viver do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, porque o Senhor deu essa escolha, mas eu quero viver eternamente. Acontece que Deus falou que é só quem vive a vontade de Deus que vive eternamente, e não quem vive a sua própria escolha. Deus deu a capacidade de escolher, mas quando escolhemos viver a nossa própria escolha, Deus disse, olha, a sua vida é de 120 anos. Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. A sua vida é de 120 anos, porque Deus não contempla o mal, Deus não quer o mal. Então, o homem é mau. O homem escolhe roubar, o homem escolhe mentir. O homem em si é mau. E como é que Deus vai permitir essas coisas? Sendo que ele deu a promessa para os justos. E aí que a gente entende porque Jesus precisava morrer. Porque essa lei, esse selo com sangue é irrevogável. Amor perfeito. O amor providencia um substituto, ou seja, era para nós morrermos. Adão pecou, o homem pecou, Satanás pecou. O culpado era nós. Então, não tem como eu simplesmente, o culpado Adão morre, e simplesmente agora crio outro Adão no lugar, o Adão que agora vai me obedecer. Deus está eliminando a escolha novamente. Deus está dizendo, você tem escolha para ir, você tem escolha para viver, porém no dia que você escolher outra coisa a não ser eu te extermino nessa hora. Mas a misericórdia de Deus permite que o homem tenha a vida que ele escolheu ter. Ele deu um limite para essa vida. Ele limitou. E qual é o problema disso? Ele é o criador da vida. Ele possibilitou você viver longe dele por um tempo determinado. Ou seja, tudo que temos debaixo do sol tem começo, meio e fim. Tudo é finito. Deus criou as coisas finitas. Tudo com começo, meio e fim. E se você deseja não ter mais fim, é preciso obedecer regras. É preciso obedecer certas regras, certas normas. Por que Deus vai permitir que você escolha e viva um tempo indeterminado, fazendo uma vida longe dele? Por acaso, acharíamos Deus justo ao permitir que exista o mal em algum lugar? Porque hoje já Deus já é questionado por permitir a miséria. Por que o povo passa fome lá na África, nos países menos favorecidos? Por que esse povo, Deus permite que esse mal aconteça?
Deus não é questionado por isso? Então, por que ele permitiria que esse mal continuasse por toda a eternidade? Se ele já é questionado nos dias de hoje por pessoas que acham que a atitude de um governo errado, de um governo mau e perverso, é culpa de Deus, sendo que Deus deu a capacidade de escolha ao homem e o homem escolhe fazer o mal. As pessoas justas, as pessoas boas, as pessoas passam necessidade e fome. E Deus é questionado de ruim, de mal, por permitir que isso aconteça. Mas como eu disse no começo, se Deus extermina o mal toda vez que ele escolhe fazer algo que é contrário à sua vontade, porque ele já conhece, ele extermina o mal pela raiz toda vez que o homem tem essa escolha de fazer algo contrário da vontade, de fazer algo que prejudica o justo. Então a escolha não existe, é mentirosa. Logo, o julgamento não é necessário, porque o julgamento já foi feito. Toda vez que fazemos o mal é exterminado. Deus não permite que o mal ocorra, logo ele controla robôs e marionetes. Porque toda vez que alguém faz e vai fazer algo ruim, Deus tem que impedir. Ou seja, aquela escolha que ele ia fazer porque ele é mal, Deus não permite. Ele está controlando, é um robô. Logo, não precisa de julgamento. Logo, não é necessário. Logo, todos vão ver, olha, não consigo fazer a contrária à vontade de Deus porque ele me impede toda vez de fazer o que eu quero. É lógico, porque Deus tem que impedir toda vez que eu vou fazer o mal. Eu sou controlado, não tem escolha. Então, logo, o mal não existe julgamento. Não existe escolha. É mentira, vamos dizer assim. Porque se toda vez que aquele que é mal for impedido de fazer aquilo que ele quer fazer, logo, ele não pode ser julgado, e nem considerado culpado. Então não há necessidade de um juízo. Não precisa de um julgamento. Não tem escolha. Não há necessidade, não há objetividade de um julgamento e Deus colocar as minhas atitudes. O julgamento final, o juízo final é cada um segundo a sua obra. Não segundo a sua intenção, a sua intenção. A sua intenção está sendo julgada. Mas daí o que está no banco do réu ia dizer assim, mas eu não fiz, o Senhor me impediu. Então logo não realizei, logo não prejudiquei ninguém. Isso seria um julgamento? Não consigo ver a lógica disso. A palavra ali, justiça perfeita, né? A justiça exige punição, a iniquidade e o que o culpado não tem por inocente, o Senhor nosso Deus, lá em Êxodo capítulo 34, verso 7, não tem por inocente porque ele tem que permitir. Porque se ele não permite, logo, se ele impede, vamos voltar lá no começo. Voltamos no começo da história. Se Deus, ele não impede, se Deus ele não permite, né? Se Deus ele permite, se ele exatamente esse sentido que eu quero dizer. Ele permitiu, sabemos que ele permitiu o assassinato, o primeiro assassinato foi de Caim matando Abel. Ele permitiu esse homicídio. Ele permitiu. Não que ele colocou a intenção no coração de Caim. Não, Caim você tem que matar Abel. Não, Deus não fez isso. Senão é Deus controlando. Deus lhe deu a capacidade de escolha. Caim escolheu matar o seu irmão por inveja, por orgulho, porque deu essa capacidade ao homem. E toda vez como eu disse, se Caim vai fazer o que ele quer fazer com Abel, ele vai fazer o que ele quer fazer, e Deus vai lá e impede Caim. Como é que ele ia dizer para Caim, Caim, por que você tentou matar o seu irmão? Caim, por que você tentou matar o seu irmão? Você será maldito pela terra. Caim ia dizer assim, mas eu não matei, você me impediu. E agora eu entendi que não é para matar. E se eu matar, o Senhor vai me impedir toda vez. Toda vez que eu fazer o que eu quero, o Senhor vai me impedir.
Seria justo? Seria legal isso daí? Será que aprenderíamos mais? Porque cabe a nós analisarmos, né? Será que toda vez que a gente fosse fazer algo, por exemplo, a gente não acha ruim toda vez que o nosso pai, tá certo que o nosso pai da terra, nossa mãe da terra, não é onisciente. Fica parecendo até injusto, às vezes, essa comparação. Mas toda vez que a gente vai fazer algo, não é chato? O pai está falando, não faça isso. Você vai aprender alguma coisa? Aprenderíamos alguma coisa? Qual a gravidade dessa situação? Se a gente nunca viveu, se a gente nunca vivenciou. O que é amor? Se Deus não permite eu saber, se Deus não permite eu saber o que é odiar, se Deus não permitisse eu escolher isso, como eu saberia a grandeza do que é amar de verdade? Se Ele não permitisse ir para longe, como é que eu ia entender a profundidade de estar perto? Entende como é complexo? E que precisa, se nem o rei lá, como eu disse lá, o rei conseguiu revogar aquela ordem que ele deu lá dos judeus, lá que Amã influenciou, para que a morte de Mardoqueu, então a mesma coisa se aplica a Deus. A cruz, Deus não poderia simplesmente ignorar. A cruz não aconteceu porque Deus deixou de ser justo. A cruz aconteceu porque justamente Deus permanece justo. E tem a palavra ali, diakaiosne, justiça perfeita, diakaiosne, a sombra histórica. Durante mais de 2000 anos, ofereceu-se sacrifícios diariamente, tabernáculo, e depois no templo cada cordeiro apontava algo maior. Sem derramamento de sangue, não há remissão. Então, os judeus, eles tinham até hoje tentam voltar com esse sacrifício da adoração, voltar ao sacrifício de animais que não são eternos, e toda vez que o homem errava, simplesmente os animais não davam a grandeza de que, de fato, era o erro que o separava de Deus. Porque toda vez que o homem errava, era simplesmente matar um animal, e as pessoas poderiam nem ter apego àquele animal. Olha que não é qualquer sacrifício. Não é qualquer sacrifício, é simplesmente pegar um animal a qual você não tem apego emocional nenhum e oferta e Deus te perdoa. Se ia ficar muito simbólico, muito superficial, pessoas iam começar a ofertar animais que nem têm apego emocional para receber um perdão de pecado. Repare que isso não nos mostra a grandeza de cada vez fazermos algo contrário à vontade de Deus. É Deus, essa linha temporal a qual vivemos, esse finito a qual vivemos, é Deus nos mostrando qual é a distância que estamos dele, toda vez que tomamos decisões por conta própria. E como saberíamos essa distância que estamos, simplesmente se toda vez que nós tentássemos ir para longe, ele nos puxasse à força para perto? Isso seria um controle, não seria uma escolha. Não existiria escolha. Deus estaria mentindo, dando uma escolha qual eu não tenho. A profecia tem Isaías capítulo 53, verso 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, é moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A identificação. Eis que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Foi dito lá em João capítulo 1, 29. Na Páscoa judaica, um cordeiro era morto para que outro pudesse viver. João Batista identifica Jesus como o verdadeiro cordeiro esperado durante séculos. Ou seja, a gente tem outro símbolo. A gente tem outro símbolo, porque antes de Jesus vir, o sacrifício era feito por meio de animais. A gente entendeu um pouco o lado complexo da coisa, tá? Por que Jesus precisaria morrer? Porque antes era ofertado animais. Esses animais, as pessoas não tinham apego nenhum. Talvez não consigo ver o coração daquelas pessoas que ofertaram várias vezes sacrifícios ao Senhor no passado. É claro que Deus certamente aceitava vários sacrifícios que eram feitos, mas chegou um tempo que a própria Bíblia diz que
Deus estava odiando a multidão dos sacrifícios feitos. E Deus disse, na lição sabatina, Deus nos falou através da sua palavra, misericórdia Ele quer, e não holocaustos, e não sacrifícios. Misericórdia quero, e não sacrifícios. Por quê? Porque as pessoas estavam simplesmente pecando, pegando um animal ali, olhando se não tem um defeito, não é perfeito esse animal, mas ele não tem apego emocional do coração para aquele animal. Então, simplesmente, tanto faz se ele vive ou se ele morre. E voltamos ao fato, por isso Jesus precisava morrer. Porque a gente tem que ter apego emocional. A gente tem que ter intimidade com Jesus. Senão, toda vez que a gente desobedece e simplesmente pede perdão, você está dizendo, tanto faz se Jesus morreu. Para mim, tanto faz se ele viveu ou se ele morreu. Então, entende-se a gravidade do pecado. É preciso ter sacrifício, apego emocional àquilo. A vida inteira em obediência a Cristo, que Ele nos mostrou e nos deu exemplo. E a morte, porque não acreditavam nele, porque se cumpriu a profecia, é para mostrar que a punição é que um teve que tomar o seu lugar, o que nós merecíamos. Porque a punição para o pecador é morrer. Aquele que desobedece a Deus morre. Deus deu escolha. Talvez nós questionaremos a Deus novamente. Deus deu escolha, mas toda vez que a gente toma a decisão contrária dele, nós morremos. Não vivemos eternamente. Mas é este de fato. As decisões contrárias a Deus são o que de fato é. Viver uma vida de promiscuidade, viver uma vida sem se importar com ninguém, sem ajudar ninguém, a não ter amor pela vida do próximo. Tanto faz se ele vive ou se ele morre. Eu tiro a vida dele, não tem punição. Deus estaria dando um aval a tudo isso. Simplesmente, se cada vez que alguém errou, ele morre. O salário do pecado é a morte. Ele errou, ele morre. O salário do pecado é a morte. Não tem uma... Repare que se perdeu a conexão. Se perdeu a conexão. Ou seja, eu estou com Deus. Vamos supor. Toma essa decisão, essa escolha agora. Estou com Deus. Vou obedecê-lo. Na metade do caminho, não, cansei. Aí ele morre. Ou seja, não tem eternidade. Simplesmente na hora que ele saiu, morreu. Tem a vida finita. Tem a vida morta. Exatamente como vai ser no reino milenar. Pois aqueles que presenciarem a glória de Deus e a bondade de Deus e pecarem diante da face e da grandeza de Deus, terão a justiça aplicada naquele exato momento, só para depois ressuscitarem e receberem a sentença final. Ou seja, a escolha continuará existindo. A Bíblia fala lá do jovem de 100 anos. Vergonhoso será se ele morrer com essa idade, porque o reino é milenar, não de 100 anos. Então, se você morre com 100 anos no reino de Cristo, tem essa punição imediata. E seria isso o jardim do Éden? O paraíso novamente? Na terra? Toda vez que a gente quiser se distanciar de Deus, a gente morre. Deus continua permitindo que você escolha e tenha a vida que você quer. E simplesmente daí, depois, você tem a vida findada a um prazo determinado. Então não existe promessa de vida eterna. Deus permitir que o inimigo também te dê uma vida eterna promíscua, uma vida eterna que você pode matar o próximo. Deus vai permitir uma coisa dessas? Entende que não é que Deus está querendo te controlar, ele está dizendo que é só ele que dá a vida eterna, o outro não te dá. Ele está dando a vida eterna. As pessoas que vivem ao lado dele têm que cumprir regras. Não é que ele ele te deu essa falsa liberdade, mas quando você tem a liberdade, ele simplesmente mata. Não é isso. É porque até na nossa casa a gente não vai aceitar pessoas que fazem mal, que possa fazer mal para nossa família, que possa fazer mal para os nossos filhos. Você não vai aceitar um pedófilo perto dos teus filhos? Por que Deus vai aceitar isso no céu? Permitir que você tenha ali a vontade de fazer o mal, permita você fazer o mal lá no Jardim do Éden para começar uma história de maldade, tudo de novo. Então as pessoas que vão estar lá
Não é que as pessoas vão se tornar incapazes de fazer o mal. A escolha vai continuar existindo. A capacidade de entender vai continuar existindo. Porém, as pessoas não vão fazer mais. Porque são pessoas boas lá que entenderam a mensagem, que escolheram a Cristo por livre e espontânea vontade e agora são transformadas e entendem que o mal não levou a lugar nenhum. A vida é longe da vida, porque Deus é vida. Não tem sentido. Então Deus deu essa escolha. Você conhecer é o que está sem vida do que estar conhecer o que está com a vida. Entende como é complexo? Não é simplesmente destruir o mal pela raiz e não vai existir mais o problema. Satanás pecou lá no céu e acabou com Satanás e todo mundo ia ficar vendo. Nossa, se a gente errar, a gente tiver essa ideia de se voltar contra Deus, a gente vai ser destruído. Isso não seria escolha. Isso seria um controle. Não seria um controle robótico, mas seria um controle através do medo, através do desespero. Ou seja, as pessoas obedecem, pois senão Deus tira a vida. Mas não, Deus está dizendo, olha, eis aí a morte e a vida. Escolhe, pois, a vida. Deus está dando essa escolha. Mas as pessoas estão escolhendo a morte. As pessoas não entendem que Deus é vida. Elas querem ter vida fora de Deus. Mas se Deus é o Criador, é impossível viver sem o Criador. As pessoas querem viver sem o Criador, fazendo suas próprias coisas, e querem que o Criador continue dando vida a elas, fazendo coisas terríveis. Então, por isso que, novamente digo, e bate na tecla, por isso Jesus precisou morrer. Isaías 53, 5, João 1, 29, vai falar da Páscoa. Né? A Páscoa judaica, um cordeiro era morto para que os outros pudessem viver. Deus João Batista identifica como o verdadeiro cordeiro esperado durante séculos. Contexto teológico, a palavra aminos significa cordeiro sacrificial. Jesus não morreu como mártir, ele morreu como substituto. Ou seja, o cordeiro, o sacrifício, é para nós, é toda a humanidade morrer. Porque toda a humanidade é ruim. Deus, sabendo da natureza humana, ele sabe, toda vez eles vão escolher o mal. E daí toda vez eu vou ter que ficar matando eles. Não seria legal. Deus diz, isso não é bom. Na cruz, Cristo recebeu aquilo que era para nos dar, aquilo que era dele. A cruz não revela apenas o quanto Deus odeia o pecado, revela também o quanto Deus ama o pecador arrependido. E daí a gente vai para o outro slide. Temos aqui, ó, na cruz recebeu aquilo que era nosso para nos dar aquilo que era dele. O que era nosso? O pecado, a separação, a morte. O que era dele? Justiça, comunhão, vida. Ou seja, no Éden, a gente escolheu o pecado, a gente escolheu se separar, a gente escolheu a morte. Adão e Eva escolheu. Aquilo que era dele era a morte. Aquilo que era Adão era a morte. Porque ele queria viver longe do Criador. Ele queria ter uma vida longe do Criador. Ou seja, você cria alguém e essa pessoa vai viver longe de você. Você é quem dá a vida. Só que essa pessoa começa a fazer coisas ruins. Como Deus é bom, ele começa a ver que você está fazendo coisas ruins. Você começa a matar o próximo. Você começa a ignorar a necessidade do próximo. Você é egoísta. Você é orgulhoso e Deus permite porque você escolheu aquilo e você não e Deus não te dá essa punição. Se nós achamos ruim isso e muitas pessoas querem fazer a justiça com as próprias mãos. Muitas pessoas querem fazer a justiça com as próprias mãos quando vem que um ladrão, um bandido fez mal para a sua própria família. Não, ele merece a morte. E é isso de fato que o pecado é. O salário do pecado é a morte. O bandido, o assassino, ele merece a morte. Em alguns países tem até a punição da morte. Então, até nós vemos isso. Não, ele merece a morte. Então, por que questionamos quando Deus ele diz assim, olha, você merece a morte, mas eu vou permitir que você viva, que você tenha a oportunidade de voltar para mim. Então eu não vou te dar essa punição. Eu não vou ignorar simplesmente que você errou. Eu simplesmente, olha, você merecia isso. E Jesus vai lá e morre, falando que nós merecemos aquilo. Toda vez que a gente erra, se afastássemos de Deus, e Jesus dá-se ali a sentença, não, você morre agora. Então não tem escolha.
Então não teria a possibilidade de voltar, entende? Não teríamos essa possibilidade de voltar. Você errou, morreu. Exatamente como seria ali no Jardim do Éden, no paraíso, na volta de Jesus, que também perderia o sentido. Um paraíso. Perderia o sentido, tudo perderia o sentido se Deus permitisse uma coisa dessa. Toda vez que o ser humano escolhesse viver por conta própria, Deus permite que ele viva fazendo mal em algum lugar, e permita que ele assassine em algum lugar, e Deus continue dando vida eterna para ele, porque foi a escolha dele, simplesmente o mate naquele exato momento que ele cometeu aquele erro. A possibilidade de voltar não seria real, porque ele errou, ele morreu, não existe mais. A possibilidade de voltar não existiria. Deus não teria, Deus não seria perdoador. Deus não seria misericordioso, porque ele não permite o erro. A partir do momento que você erra, você morre. Entende? Deus não permite. Então esse é um plano de Deus. A permissão, a capacidade de deixar o homem viver uma vida com tempo determinado para que você tenha a possibilidade de escolher, não te dando a sentença. Por isso aplicou a sentença que era dele, a sentença que era do homem, aplicou no filho, para que nós entendamos hoje que o nosso erro daria direito a Deus de nos matar, assim como nós temos esse entendimento. Quando alguém faz o mal à nossa família, quando alguém faz o mal a nós, quando alguém tira a vida dos nossos entes queridos e queremos fazer justiça com as próprias mãos, queremos dar a ele a morte. Esse mesmo sentimento vem do entendimento e da capacidade que é de Deus, da capacidade que Deus nos deu, de matar aquilo que você está fazendo é abominável, você está tirando a vida, você está fazendo uma maldade, você está cometendo um ato perverso e Deus não te dá a punição. E aplica no filho, isso faz dele misericordioso e bom, porque quando você se arrepende e volta para Deus, ele te dá essa possibilidade de volta, mesmo que aos olhos humanos isso parece injusto. Ele poderia até impedir, mas como eu disse, então não teria necessidade de juízo, não teríamos escolha, seríamos amantes de Deus, amamos a Deus por medo, porque ele vai nos matar assim que erramos. Então não existe um livre-arbítrio, não existe uma escolha, existe um controle. Então Jesus e Deus, ele é justiça, comunhão e vida. A cruz não é o fim, é o começo. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras ele foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras Sagradas, está lá em 1 Coríntios capítulo 15, 3 e 4. Assim que o Senhor, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo novo se fez. Está lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. E a gente tem o fio da redenção. Discípulos amedrontados, escondidos sob ameaça de morte, testemunhas corajosas, anunciado a Cristo sob a perseguição. Daí, anástasis, levantar-se novamente, ressurreição. Se Jesus apenas morresse, haveria perdão prometido. Mas porque ressuscitou? A vitória é garantida. Não nós pregamos um Cristo morto, pregamos um Salvador vivo. Cristo morreu, ou seja, o salário do pecado é a morte. E quando Jesus ressuscita, ele está dizendo: olha, vocês mereciam a morte, mas se acreditarem em mim, que fui obediente ao meu Pai até a morte de cruz, terão a vida. Jesus não era pecador, então ele não merecia a morte, era inocente, mas ele viveu uma vida ali de justa, uma vida de obediência, e muitas pessoas até confundem, Jesus foi pecador, então porque ele morreu, o salário do pecado é a morte. Não, foi uma substituição, não significa que Jesus se tornou um pecador, ele substituiu mesmo sendo inocente e assumiu a culpa que não era dele, para que nós entendêssemos, olha, vocês morrem, mas poderão ressuscitar se decidirem viver a vida que Deus quer que vocês vivam, exatamente a vida que eu vivi, uma vida para Deus. Então é essa a escolha que Deus quer que a gente entenda. Deus permite que temos essa escolha, permite que a gente faça o mal. É a nossa escolha, para que a gente seja julgado através das nossas obras. E se ele impede isso, então não tem escolha, é controle. Então, Jesus morreu exatamente para entendermos isto. Temos a escolha, mas a escolha que nós estamos tendo leva à morte. E Deus não impede isso.
mesmo que as nossas escolhas estejam nos levando à morte, porque senão depois não há necessidade de julgamento, não há necessidade de um juízo final, não há como ser julgado segundo as minhas obras, porque eu fui impedido, porque eu estou sendo controlado, entende? Então não haveria necessidade de um reino milenar, não haveria necessidade de nada. Seria um autocontrole, seria seres controlados, seria um amor superficial, seria tudo robótico, entende? Não haveria necessidade se toda vez que fosse fazer o que eu quisesse, Deus me impedisse. Por quê? Não seria mais eu fazendo, seria robótico. É como se uma criança, qual a gente cria, ela está indo fazer o mal, está lá, ela vai fazer o mal, não é para fazer, eu não gosto que ela faça aquilo, e toda vez eu vou lá e impeço ela. E ela não entende. Uma criança não vai entender por que o meu pai não deixa eu fazer o que eu quero, é tão legal, tô legal, por que ele está sendo tão ruim comigo? E daí eu permito que ela faça aquilo. E daí ela cai, ela leva um tombo, se machuca, ela entende que aquilo que ela está fazendo é ruim. Então Deus permite que a gente tenha essas experiências para entendermos que aquilo que a gente está fazendo é ruim. Porque se ele tira esse conhecimento de nós, a gente ia achar ruim. Nossa, eu estou sendo controlado. Ele não deixa fazer o que eu quero. Por que eu não posso fazer isso? Isso é bom. Entende? Não conheceríamos a gravidade do erro. Exatamente quando aquela criança, o pai fala bravo com ela, machuca ela chora, e ela quer subir naquele lugar, e o pai está falando que não, mas daí o pai permite. Não que nós vamos permitir, porque a gente sabe que pode se machucar gravemente, mas a gente tem que entender de fato o que pode acontecer. E às vezes a criança vai tentar fazer porque é teimosa, e ela vai fazer do mesmo jeito, mesmo com nós tentamos impedir, ela se machuca, daí ela entende. É por isso que o meu pai não deixava eu fazer isso. E a gente entende a profundidade da palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, 3 e 4. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 2 Coríntios capítulo 5, 17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. E aí vai falar da palavra anástasis, levantar-se novamente, ressurreição. E a conclusão, sempre que olhamos para a cruz, lembramos de 4 verdades. O pecado é mais sério do que imaginávamos. Deus é mais santo do que conseguimos compreender. O amor de Cristo é maior do que poderíamos imaginar. A esperança da ressurreição é mais certa de qualquer medo. A cruz não foi tragédia, foi o maior ato de amor da história. Quando perguntarem por que Jesus precisou morrer, não responda apenas para nos salvar. Diga também porque Deus é santo, porque o pecado é real, porque a justiça precisava ser feita, porque o amor encontrou um caminho. E esse caminho tem um nome: Jesus Cristo. Então é por isso que Jesus precisou morrer, não apenas para nos salvar, porque o pecado precisava de punição. E a punição é severa demais. A punição é severa demais. Sempre olhamos para a cruz e lembramos dessas 4 verdades: realidade do pecado, santidade de Deus, a grandeza do amor, a certeza da esperança. E o pecado é sério demais. O pecado é você morrer. Não é? É você morrer. Já expliquei tudo aqui e é muito complexo esse entendimento, esse estudo. Deus poderia impedir, impeça o homem de matar, impeça o homem de adulterar, impeça o homem de fazer a pedofilia, impeça o homem de roubar o que é do próximo. Mas daí não saberíamos o que é errado. Impeça o homem de odiar, mas daí não saberia o que é o amor de fato. Deus quis, por nossas próprias experiências, entendêssemos o que é o amor, assim como nós queremos que o filho entenda qual caminho é direito pelas suas próprias experiências. Não podemos colocar a nossa mente, não podemos controlar os nossos filhos. E é por suas próprias experiências que eles vivem e entendem o que é certo e o que é errado. Ao pai cabe aconselhar, assim como Deus é aconselhador para nós, é um conselheiro para nós.
Ele tem dito o que é bom para nós e o que não é bom para nós, mas nós, muitas vezes, não temos aceitado. E por nossas próprias experiências entendemos. Agora entendo o que é certo e o que é errado, por causa da referência. Como eu disse, como eu poderia saber o que é reto se não houvesse o torto? E como eu saberia que está torto se não tem o reto? Se não tem uma referência? Então, como eu sei que uma coisa é horário e uma coisa é anti-horário? Como eu sei que há um círculo se não tem as outras formas? Como eu saberia o que é amar se eu não soubesse o que não é o amor? Se eu escolhi qualquer uma dessas opções, as outras opções perdem o sentido. Se eu só tenho o reto, não existe o torto, então não tem sentido eu dizer que uma coisa é reta. Logo não existiria essa palavra. Como eu sei que eu estou torto, como eu sei que eu estou andando torto, se não tem uma referência de estatura, de como andar ereto, como eu sei que estou de pé, se não tem essa referência do que é estar deitado, repare que tudo tem uma lógica e tudo tem uma referência. Como eu sei que algo é bom, se não tenho a referência do que é mal? Por isso, a árvore do conhecimento da ciência do bem e do mal, no Jardim do Éden. Para entendermos como é que Deus, como é que nós saberíamos o que é bom, se Deus impedisse que Eva pegasse da árvore do conhecimento do bem e do mal? Como saber o que é bom? O que é mal? Exclui o mal. Não existe mal. Então, se não existe o mal, o que é bom? Hoje você sabe dizer, bom é várias coisas você pode listar hoje, né? O que é bom. Os sabichões aí vão dizer, o bom é isso. Como assim o que é bom? Mas se Deus, lá no começo de tudo, não criasse o mal, entre aspas, né? Porque ele colocou a permissão, a capacidade do homem de escolher, como eu disse no começo da mensagem, deterioração do metal é ferrugem, então logo o mal não existe, é a deterioração do bem. Como é que existia o mal? Como é que ia se autocriar o mal, essa coisa que é má, se Deus não permite? Como é que você ia conhecer o que é mal? Como é que você ia nomear o mal, sendo que você nunca conheceu? Como é que você nomeia alguém que você nunca conhece? Você vai falar desconhecido. É a mesma coisa. O mal é desconhecido. Essa palavra nem seria pronunciada. Você não conheceria essa palavra. Repare que isso não vai entrar na sua mente. É algo do conhecimento de Deus. Exatamente como 2 mais 2 são 4. Se não existisse a fórmula matemática para chegar 2 mais 2 são 4, se alguém me ensinasse lá do começo, se alguém não falasse para mim como que eu chego nesse resultado, logo eu falaria é desconhecido. Por que 2 mais 2 são 4? Porque tem esse nome. Eu consigo nomear. É 4. E se esse número fosse 5? Você ia falar 5. E se esses dois números aqui que eu estou mostrando, 2, 2, 4? E se eu estou mostrando agora tivesse um outro número, tivesse um outro nome, você ia conhecer o número 4? Assim como pessoas em outros países, pega a visão. Pessoas talvez nunca ouviram falar de Jesus, de uma doutrina, de um exemplo, de uma cultura. E você pergunta para essa pessoa, você conhece isso aqui? Mas o que é isso? Que palavra é essa? Essa palavra existe? A pessoa não conhece, entende? Como é que você saberia que amar se você não soubesse o outro lado da moeda? Como é que seria o lado da coroa se não tivesse o lado da cara? Entende? Como é que seria um lado se não tivesse o outro lado? Como é que eu sei, como é que eu vou saber que tem um lado oposto se um objeto só tem um lado? Então Deus quis mostrar para nós os dois lados. São vários exemplos complexos para que possamos entender isso. Que Deus quer nos ensinar assim como nós ensinamos aos nossos filhos. Não é para fazer, mas em determinado momento a gente vai ter que permitir eles fazerem. A gente não é onisciente que nem Deus? Não é.
Não sabe a gravidade que isso vai se tornar? Não sabemos. Mas muitas das vezes a gente sabe. Olha, se meu filho fazer isso, vai dar errado. Pode ser que não dê errado agora, mas lá para frente vai dar errado isso aí, vai dar ruim. Ele está fazendo isso aí é errado, uma hora vão pegar ele, e você sabe que aquilo vai dar errado. Mas você permite. Porque você já falou pro teu filho que aquilo vai dar errado, mas o filho viu que de primeiro momento deu bom. Exatamente como a gente faz com Deus. Olha, Deus falou que ia acontecer isso, mas não aconteceu. Então eu vou continuar fazendo. É exatamente o pai sabe que vai dar ruim, ele permite você fazer. Você também sabe que vai dar ruim quando seu filho começa a fazer coisa errada. Você avisa ele, ó, isso aí vai dar ruim. O filho faz e se dá bem. Ele continua fazendo até que dá ruim. O filho vai achar, poxa pai, eu tivesse te escutado. Por que a gente não entende Deus dessa forma? Por que a gente quer que Deus amarre o homem para não fazer o mal? Então a gente pode amarrar o nosso filho. Toda vez que a gente sabe que vai dar ruim o que ele está fazendo. Controle, não obediência. Controle forçado. Por isso Jesus precisou morrer. Para entendermos essa gravidade. Tem uma punição, tem uma consequência para o seu erro. Porque senão tudo era possível fazer. Você pode matar e não tem consequência. Você não é preso. Então, talvez não existiria uma raça humana hoje. Porque não tem consequência, não tem punição. Posso matar, posso tirar a vida, posso roubar. Então, por isso tem que ter uma consequência. A cruz não foi uma tragédia, foi um ato de amor da história quando perguntaram por que Jesus precisou morrer. Não responda apenas para nos salvar, porque ele é santo, porque o pecado é real, porque a justiça precisa ser feita, porque o amor encontrou um caminho. Esse caminho é Jesus Cristo. Então essa é a resposta porque Jesus precisou morrer. Complexo, né? É um assunto que talvez não tenha um fechamento. Então não é simples responder, por que Jesus não segurou o ministério dele, viveu uma vida normal até, sei lá, uns 80, 90, 100 anos de idade, acreditaríamos nele, e aqueles que acreditarem nele teriam a vida eterna. As pessoas entenderiam, talvez, não vou pecar, porque senão eu vou morrer, entendi a mensagem. Vou ter que respeitar essas regras que Jesus veio aqui mostrar que a gente tem que respeitar essas regras, que a gente tem que a gente tem que fazer, e daí a gente vai ter a vida eterna. A gente acreditou em Jesus, essa é a promessa, então. Mas daí a punição para aqueles que continuariam a escolher o pecado. E toda vez que as pessoas olhassem, então, Deus permitindo, olha, Deus permitiu que eles continuassem vivendo, não tem uma punição, eles simplesmente morrem, e essas pessoas, agora eu quero sair da presença de Deus. E essas pessoas voltariam a morrer, a morte continuaria existindo. Deus está dando uma escolha de você escolher estar sempre do lado dele, independente da capacidade do conhecimento e da sabedoria que você adquiriu. E você reconhecer que a sabedoria e o conhecimento que você adquire é dele. Se ele permite que o pecado existe simplesmente com a punição, o ser humano morre, Satanás ia continuar com a sua influência até para os que estariam ao lado de Deus. Estaria uma guerra infindável. Infindável. Mas ele tem que dar a punição. Mas ele continua dando a escolha. Porque ele não quer controlar ninguém. É que você decida quem você quer ir. Mas ele é que dá a vida. Ele é a vida. Quando você escolhe a morte, você vai ter aquilo que você escolheu. Deus te substituiu. Porque toda vez que você errasse, fizesse uma coisa perversa, Deus te tirou aquela possibilidade de voltar. Então você já morreu, não tem essa possibilidade de arrepender-se. Então por isso é necessário essa substituição, essa troca, para te dar a possibilidade de voltar e não te dar aquilo que você merece. Toda vez que decidimos matar, adulterar, mentir para prejudicar o próximo. Nosso salário do pecado seria a morte. Deus não quer te dar a vida pecando e achando que isso é comum, é normal. Senão é permitir que o mal exista até mesmo no paraíso. Eu simplesmente vou lá, tiro a vida de um ente querido, tiro a vida de alguém próximo, tiro a vida de alguém que era importante para outra pessoa,
E isso não tem uma punição. Deus permite, Deus te perdoa, e a outra pessoa simplesmente é ressuscitada por causa do poder de Deus, ou seja, Deus permite que você satisfaça seus prazeres. Ou seja, Deus permita que eu mate aquele cidadão ali porque eu estou com ódio dele. E depois, Deus permite que você mate aquele cidadão, você, nossa, Senhor, agora ressuscita ele. Vira uma palhaçada, não vira? Você está brincando com o poder de Deus. Então as coisas são sérias. É para fazer o bem, sem a possibilidade de escolher o mal. Porque você seja bom conforme Deus quer que você seja bom. Então tem punição. Não é brincadeira de prazeres e regalias com o poder de Deus. É por isso que Jesus mostrou a gravidade do nosso erro. Teria muitas outras coisas para falar, mas esse é complexo mesmo. Mas entenda, tem que ter uma punição. Tem que ter uma punição. Porque senão seria simplesmente, hoje eu mato alguém, peço perdão, depois Deus ressuscita aquela pessoa que eu matei, Deus apaga esse pecado, e fica aí eles por eles. Os prazeres são feitos, os prazeres são satisfeitos, o homem tem vontade de matar, Deus sacia esse prazer dele, e não entendemos o que é a gravidade da morte e da vida. A gravidade do erro, do estar longe. Até a próxima. Que Deus nos abençoe.